Ok, nessa videoaula bônus, tá? É uma videoaula muito importante. Por quê? Eu vou ensinar vocês a como colocar a customização que a gente criou para o Sculpt de interface, ok? Então, nesse pacote de customização, a gente vai mudar a interface do ZBrush. Por quê, Letícia? Porque não usa a interface normal do ZBrush. A interface do ZBrush, como ela é por padrão, ela é um pouco limitada, tá? Então vai fazer com que, deixa eu só abrir qualquer arquivo, por exemplo, esse cachorrinho aqui. Essa interface vai fazer com que a gente tenha que ficar abrindo abas todo o tempo que a gente quiser acessar certas coisas que, depois de anos de experiência que eu tenho dentro do ZBrush, eu percebi que seria mais interessante se a gente tivesse menu com botões que a gente utiliza no dia a dia, em vez de ter que vir aqui clicar em coisa, eu preciso disso, entendeu? Obviamente, durante todo o curso eu vou estar explicando a vocês aonde aqueles botões estão, mas eu criei um menu direcionado para o Sculpt que vai ter vários botões que a gente vai usar no dia a dia, que vai facilitar e agilizar o nosso processo de criação, ok? Então, se vocês notarem essa interface padrão do ZBrush, tá? Então, quando vocês abrirem o ZBrush, ele vai estar com essa cara. E, de uma forma bem simplificada, basicamente, eu tirei a maioria das coisas que estão do lado esquerdo, joguei pro lado direito. Vocês vão ver, tá? Quando eu fizer o load da UI, da interface. Tudo que estava aqui, do lado esquerdo, joguei pro lado direito. Esses botões do lado direito, Letícia. Sim, esses botões vão ficar aqui também do lado direito, tá? Outra coisa que eu mudei. Esses botões que estão na parte de cima, eu coloquei na parte de baixo. Então, imagina o seguinte. O que está no lado esquerdo vai vir pro lado direito. O que está em cima vai vir para baixo. Tem alguns botões que vocês vão ver que não vão estar na nossa UI como homepage, porque a gente não precisa clicar para ir para homepage do ZBrush, tá? Então, tem alguns botões que são, tipo, só ocupando espaço, vamos dizer assim, tá? E eu adicionei alguns botões também, eu vou mostrar para vocês, adicionei alguns botões que, como eu falei, né, vão auxiliar a gente a fazer as coisas de uma forma mais rápida, ok? Então, esse vídeo, na verdade, é para ensinar a vocês como instalar a nossa UI do Sculpt, tá? E a gente vai usar durante todo o curso, então instale, por favor, senão não vai servir o propósito, aí não faz sentido, né? Então, olha só, muito fácil o processo, ok? Mesmo se você nunca abriu o ZBrush, se você seguir esse vídeo, você vai saber como instalar, ok? Então, é o seguinte, eu vou em Preferências, Preference, tá? Que eu vou mudar as preferências do ZBrush. Então, eu vou vir aqui, Preference, e vou vir em Config. Config é a configuração de como o ZBrush está atualmente, tá? Então, eu vou vir aqui, Config, expandir, clica no nome para expandir, tá vendo? E eu vou dizer Load UI. UI é o curto, né, o nome curto para User Interface, que é a interface do usuário. Então, eu quero dar um load, que é carregar uma nova interface. Não quero usar a padrão, ok? Então, eu vou vir aqui, Load UI. E eu dei uma pastinha para vocês, tá? Que vai estar aí na primeira semana. E dentro dessa pasta, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que é melhor. Vou vir aqui, Iconic, semana 1. Existe uma pasta chamada Sculpt Custom, né? De customizado. Aqui dentro vão ter 4 folders, pastas, tá? Então, config, você vai dentro da pasta config, tá? Então, config. E vai ter uma configuração chamada Sculpt Config. Vou carregar. Open. Ok? Como eu falei pra vocês, aqueles botões que tava aqui em cima, um monte, né? Lembra? Eu joguei aqui pra baixo. Tirei alguns botões, tinha uns 2 botões, que um era Homepage e o outro era Lightbox, que a gente não vai usar nunca. Então eu tirei eles só pra ficar um pouco mais limpa a interface da gente. O resto tá tudo aqui, mais algumas coisas que eu adicionei, tá? Eu acho que aqui embaixo a única coisa que eu adicionei foi isso mesmo, ok?
O resto é tudo padrão. Padrão. Ok? O que tava aqui do lado esquerdo, eu joguei pra cá. Então, vocês lembram que tinha umas bolas grandes aqui, do lado esquerdo, não sei o que. Tá tudo aqui, ó. Mesmas coisas, tudo que tava do lado esquerdo, que era isso aqui, tá aqui no lado direito agora. O que mais? Aqueles botãozinhos que estavam do lado direito, eu simplesmente reorganizei eles aqui embaixo, ó, tá vendo? Todos aqueles botões estão reorganizados, todos aqui, ninguém faltando. E a mais, eu adicionei alguns brushes, tá? Até aqui. Tudo isso são brushes que a gente vai... Deixa eu... Ah, meu Deus, tá devagar o negócio aqui. Brushes... Ok, a caneta não tá me ajudando. Brushes que a gente vai tá sempre usando, ok? E aqui estão os materiais que a gente vai usar mais. Materiais, ok? Basicamente isso foi o que eu mudei. Então, eu só tirei, na verdade, 2 botões que tinha aqui em cima que a gente nunca vai usar. Tirei. O resto tudo são pequenas coisas que eu adicionei para facilitar a vida da gente, ok? Então, no momento que você deu load, né? Eu dei load UI. Uma coisa muito importante. Eu carreguei a minha UI. Mas o ZBrush, eu não disse ao ZBrush, tipo, ok, carrega a UI e salva. Toda vez que eu abrir o ZBrush, se eu abrir o ZBrush agora, fechar e abrir, ele vai carregar o ZBrush na opção padrão, não na opção Scope, tá? Então, para que isso não aconteça, muita calma nessa hora, quando você dá o load, você diz Store. Store é gravar, né? Guarde essa configuração que eu acabei de carregar. Então, eu vou clicar aqui, Store Config. Aí ele vai dizer, essa configuração foi salvada com sucesso. Toda vez que você reiniciar o ZBrush, vai estar com essa configuração. Yay! Exatamente isso que a gente quer, né? Então, eu vou dizer ok. Agora, se eu fechar e abrir o ZBrush, ele vai estar sempre no modo Scope, ok? Outra coisa importante, se você, por qualquer razão, precisar voltar à opção Standard, que chama padrão, Standard, tá? É só clicar aqui, ó, Restore Standard UI. Se eu apertar, ele volta pro modo normal do ZBrush. Se eu voltar aqui e apertar Restore Custom UI, que é customizada, que é o que eu acabei de salvar, ele volta para a opção da gente, tá? Então, super fácil, né? Super fácil. Depois que você dá o Load UI, você pode... Ah, deixa eu checar como é que é no ZBrush sem ser pro Scope. Ah, checa como é que é. Ah, é verdade, Letícia falou a verdade. Então, vou voltar aqui para customizada. Você vê que a gente ganha um pouquinho mais de espaço na tela do que a versão do ZBrush normal, padrão, tá? Ok, então essa é a parte que a gente fez a nível de customização da UI, ok? Se vocês notarem também, a gente ganhou 2 menus a mais aqui, que o ZBrush não tem, que é o menu chamado Scope e o menu chamado Scope Brushes, ok? Isso vai ser explicado mais à frente, a gente vai usar bastante coisas que estão dentro desses menus. Mas para esses menus serem utilizados da melhor forma, a gente vai modificar também algumas hotkeys que o ZBrush tem por padrão, ok? Então, a gente instalou a UI dentro da aba de configuração. Agora a gente vai instalar as hotkeys do Scope, tá? Confia em mim também. Eu criei hotkeys adicionais, eu não apaguei nenhuma hotkey do ZBrush. Todas as hotkeys a gente vai usar e similar. A única coisa que eu modifiquei foi adicionar alguns hotkeys para facilitar a vida da gente, ok? Então, tudo isso foi pensado a nível de facilitar o aprendizado sem ficar barrado, né, com a barreira da ferramenta, ok? Então, se eu for aqui na aba de hotkey, eu vou clicar. Mesma coisa, eu vou dar um load hotkeys. Então, se vocês forem naquela pasta, vai ter uma pasta chamada hotkeys. E a gente tem uma hotkey chamada Scope Hotkeys.
Vou clicar, open. Beleza, a gente não sabe se tá funcionando, né? Porque a gente não usou a hotkey. Mas, por exemplo, essa aba que eu criei aqui do Scoop, a hotkey é L. L de Letícia. Então, se eu apertar L agora, a gente tem todos os botões que a gente vai usar como atalho aqui, ó. Beleza, hein? Maravilha. Vai facilitar muito a vida da gente, tá? Só que, assim como a UI, se você não der um store, que é tipo guardar, salvar essa configuração, quando você fechar o ZBrush e abrir, as hotkeys não vão estar funcionando. Então é importante store. Ele vai dizer, suas hotkeys current, né, atuais, estão sendo salvas com sucesso, e toda vez que você abrir o ZBrush vai dar certo. Yay! Ok. Agora, tranquilo. Não preciso mais me preocupar com isso. Tanto a nossa UI tá com store, tá salva, como as nossas hotkeys, ok? Beleza. A última coisa para poder funcionar tranquilo é que algum dos materiais, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Algum desses brushes aqui, esses brushes aqui de cima e esses materiais, eles são customizados. O que isso quer dizer? São brushes e materiais que o ZBrush não tem por padrão. São coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, encontrando em sites, pessoas compartilham, comprei, tal. E que são muito bons. Não são padrões do ZBrush, mas são muito bons e auxiliam bastante na criação e na modelagem, ok? Então, eu fiz um pacote com todos esses brushes e materiais para vocês instalarem, já ter tudo que eu tenho no meu computador, vocês vão ter no computador de vocês, tá? Então, se eu vier aqui na página, deixa eu abrir aqui, dentro da nossa Scoop Custom, né? A gente tem configuração, hotkeys, e vai ter uma pasta chamada Brush Preset e Materials, ok? Brush Preset, Materials. O que eu quero que vocês façam? Muito simples, ok? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão entrar na pasta dos brushes presets. Brush presets. Eu vou entrar. Ctrl A para selecionar tudo que tá dentro daquela pasta, tá? Ctrl C para copiar. Para você colar dentro da pasta do ZBrush, tá? Aonde fica todos os materiais, blá 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 do ZBrush. O arquivo é o seguinte: você vai em C do seu computador. Então presta atenção, hein? C do seu computador, Program Files, não é o 86, o normal. 2 cliques. Vai na pasta da empresa que fez o ZBrush, que chama Pixologic. A gente já falou sobre isso. Então eu vou 2 cliques no Pixologic. Vou chegar aqui nessa pasta que chama ZBrush 48, que é a versão que a gente está usando no curso. E dentro dessa pasta tem várias coisas. Eu vou na parte de Z Startup, ok? Essa pasta de Z Startup, o que tiver aqui dentro vai ser inicializado com o ZBrush, dependendo. Então eu vou clicar aqui nessa pasta Z Startup. E aqui dentro tem várias coisas que o ZBrush sempre vai carregar quando ele inicia o programa, tá? Se vocês notarem, a mesma pasta chamada Brush Preset, que a gente tem aqui no Scoop, tem uma pasta aqui chamada Brush Preset. Mas eu não quero que vocês copiem e colhem em cima dessa daqui não, tá? Não é para copiar e colar, eu quero que vocês copiem o conteúdo da pasta Brush Preset. Entra na pasta Brush Preset do programa, do ZBrush, e dá um Ctrl V, cola. Mas não copia a pasta, copia o conteúdo da pasta para dentro do conteúdo da pasta Z Startup. Ou Brush Preset, digo, tá? Deu pra entender, né? Não é pra copiar a pasta, copia conteúdo. Conteúdo, ok? Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Ó, se eu der um Ctrl V, ele, lógico, eu já tenho todas essas coisas. Ele tá perguntando se você quer dar o replace, né? Copiar tudo por cima. No caso, eu não quero agora, não é mais. Deu pra entender, né? Mesma coisa vale para, se eu voltar aqui na pasta do Scoop, a gente tem uma pasta chamada materiais, com todos os materiais que eu juntei pra vocês, ok? Então, se você der um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e você entra na pasta, porque eu tô copiando conteúdo de pasta para conteúdo de pasta. Então, eu vou entrar na pasta de material e eu vou dar um Ctrl V. Se eu der agora,
mesma coisa, né? Eu já tenho todos os arquivos. Mas se você fizer, vai dar tudo certo, tá? Então, são essas 4 coisas. 4 coisas. Essas 4 coisas aqui, ó. Configuração e hotkeys, a gente faz na aba de preferências do ZBrush. Configuração, hotkeys. E os materiais? Materiais e brushes, a gente copia o conteúdo da pasta e cola no path, né, do caminho, C, Program Files, Pixelogic, ZBrush 48, ZStartup Materials ou Brush Presets, ok? Espero que tenha sido bem claro, ok? Reassista o vídeo se for necessário, vai fazendo passo a passo, pausa, faz uma etapa, pausa, faz uma etapa, tá? Mas não deixe de fazer isso, porque é muito importante que todas essas 4 coisas sejam instaladas para que o seu ZBrush seja exatamente idêntico ao meu e tudo que eu fizer na aula você vai conseguir fazer na seu projeto com sucesso, ok? Ok, então, bons estudos e até a próxima semana.